Pessoal, vou ensinar nesse vídeo a criar rubrica nas atividades. Então, qualquer atividade que eu for criar, seja do tipo exercício, do tipo teste ou fórum, eu consigo criar rubrica dessa maneira que eu vou ensinar para vocês. Então, vou criar dentro do fórum, vou abrir um fórum aqui e vou criar uma rubrica para vocês visualizarem como que faz. Então, para criar o fórum dentro lá de atividades, eu vou em ferramentas, grupos de discussão, criar novo fórum. Aí eu vou colar aqui a tabelinha do meu fórum, né, com as indicações, pego o título, coloco lá no título da atividade e lá na configuração do fórum eu vou colocar avaliar o fórum, vou colocar os pontos, então vou colocar aqui 6 pontos. Quando eu clico avaliar o fórum de discussão, vai aparecer aqui embaixo a data de vencimento dele. Vou colocar uma data aqui qualquer e aqui aparece o botão adicionar rubrica. Então eu vou clicar em criar nova rubrica. O nome da rubrica eu sempre vou colocar o nome da atividade, para eu não confundir a qual rubrica é a que eu vou avaliar. Então sempre o nome do título da atividade eu coloco na rubrica. A descrição, se eu quiser colocar alguma coisa, eu posso colocar. Se eu não quiser, não precisa. Então ponho o título aqui e aqui está a minha rubrica. A minha rubrica ela vem já com 3 níveis, né? 3 níveis de conquista, se o aluno foi aprendiz, competente ou proficiente, e vem com 3 critérios. Se eu quiser acrescentar mais uma coluna de conquista, que é as porcentagens, eu sempre gosto de colocar 4, aí vai a critério do professor. Então eu posso adicionar uma coluna a mais, então eu posso colocar mais uma conquista aqui para o aluno. Então eu costumo colocar aqui regular, bom, muito bom e ótimo. Então é só eu clicar aqui e editar. Editar, aí vou colocar aqui regular. Né? Como que ele foi nesse critério aqui de formatação? Ele foi regular. Se ele foi regular, ele pode ter sido bom. Aí eu gosto de colocar aqui como aprendiz. Muito bom, eu coloco competente. E se ele foi ótimo, ele foi proficiente. Então aqui estão os 4 níveis para eu avaliar o aluno, né? Agora que eu coloquei os níveis, eu vou colocar os critérios. Então aqui eu tenho critério. Eu posso adicionar, quando eu adiciono linha, eu adiciono critério, coluna, níveis de avaliação, níveis de conquista, tá? Então se eu quiser adicionar mais critério, eu vou em adicionar linha, aí ele cria mais um critério aqui, mas eu vou usar só 3 critérios nessa rubrica, vou excluir essa daqui. Então vamos lá, vou colocar o primeiro critério aqui, vou em editar. Qual que é o primeiro critério do meu fórum? O primeiro critério do meu fórum é se ele respondeu o questionamento do professor com base no conteúdo proposto. Então é o meu primeiro critério, ok? O meu segundo critério era para o aluno trazer algum exemplo. Então eu venho aqui, editar, e vou colocar o critério aqui. O aluno trouxe algum exemplo, ok? E o meu terceiro critério, eu clico aqui na setinha, editar, era se ele interagiu com algum colega. Então aqui estão os 3
critérios, tá? Eu gosto de trabalhar sempre com a porcentagem, é mais fácil e ele já calcula certinho a pontuação para a gente. Então eu coloco aqui o tipo de rubrica, porcentagem. Então esse critério vai valer 33% da nota, esse 34% e esse 33%. Se eu quiser fazer com que todos tenham o mesmo peso, eu clico aqui em equilibrar peso. Aí ele coloca certinho a porcentagem, ok? Mas vou deixar assim mesmo. Então aqui estão a porcentagem. Agora o que eu faço? No níveis de conquista. Se ele for irregular, quantos por cento da nota eu quero que ele tira? 20. Se ele foi bom, aprendiz, eu quero que ele tire 60. Se ele foi muito bom, 80. E se ele foi ótimo, ele vai tirar total, 100% desse primeiro critério, que vale 33% da nota. E aqui a mesma coisa, 20%, 60%, 80% ou 100%. 20, 60, 80 ou 100. E aí está pronta a minha rubrica. Eu preciso ter bastante atenção na hora de criar ela para não criar nenhum critério errado aqui, ó, porque depois não tem como arrumar, tá, pessoal? Depois que os alunos começaram a participar, então ter muito cuidado ao criar essa rubrica. Sempre eu gosto de trabalhar com a porcentagem. Então criei a rubrica aqui, eu vou enviar, vai aparecer essa tarja e aqui eu vou colocar, ó, mostrar rubrica aos alunos, sim, com pontuação. Então eu deixo isso aqui para o aluno já ver na atividade quais que são os meus critérios da rubrica. Então ele clica na rubrica e ele consegue ver quais são esses critérios. Se eu não quiser deixar ele ver a rubrica, eu coloco não ou após avaliação, mas é interessante deixar, ok? Então aqui no fórum eu coloco para não permitir que ele crie nova sequência, né? Eu não, para não ficar aquela bagunça, só o professor cria a sequência e beleza. E clico em enviar. Cliquei em enviar, eu vou em seguinte, pego a minha tabelinha de novo e colo na descrição do fórum, deixo ele disponível e clico em enviar. Pronto, meu fórum está pronto, né? Aqui. E agora eu vou ensinar como que eu vou avaliar o aluno usando a rubrica. Para eu vou avaliar, eu vou lá em centro de notas, precisa de avaliação, certo? Cliquei em centro de notas, precisa de avaliação, eu clico no nome do aluno que eu quero avaliar. Cliquei no nome do aluno que eu quero avaliar. Aqui do lado esquerdo aparece as participações do aluno, ó. E aqui aparece a minha rubrica lá, o nome dela, é o título da atividade, ó. Então, avaliar por rubrica. Eu clico nela e vai aparecer a rubrica aqui. Então, no primeiro critério, ele respondeu algum questionamento do professor com base no conteúdo proposto? Então, ele foi regular, bom, muito bom ou ótimo nesse critério? Foi ótimo. Beleza. Ele vai tirar 1,98, 33% da pontuação. Ele trouxe algum exemplo? Eu pedi para ele trazer algum exemplo. O exemplo foi legal, foi muito bom. Então, ele foi competente no exemplo. E ele interagiu e comentou a postagem com algum colega com base no conteúdo. Então, ele foi bom, foi aprendiz. Beleza, então ele tirou 4,8. Ok? Se eu quiser dar algum feedback aqui para o aluno, eu ainda posso dar. Se eu não quiser, acho que nem precisa, porque a rubrica já é o próprio feedback, né? Já é o próprio critério. Então, marquei e clico em mover rubrica.
cliquei em mover rubrica, a nota já aparece para ele aqui. Aí vou aqui na seta e passo para o próximo aluno para eu avaliar. Clico na rubrica, faço a mesma coisa, ó. Avalio, leio, né, a participação dele e avalio e clico em mover rubrica, a nota do aluno já sai ali. Quero ir para o próximo, clico na próxima seta. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida, só aparecer aqui na minha sala ou me escrever, estou à disposição para ajudar vocês.